aqui para responder uma pergunta do Juliano Moreno, de Cruzeiro do Sul, que ele me diz: Eliseu, me importo demais com a opinião dos outros, e às vezes também julgo. Como lidar com isso? Isso me gera muito sofrimento. Okay. Bom, Juliano, o primeiro passo é você começar a fazer um trabalho interno com você mesmo, introspectivo, para que você pare de olhar demais para o outro e começar a olhar para você. Você deve se enxergar enquanto ser humano. Por quê? Porque isso é uma crença, é um padrão mental infantil que você tem, porque você ainda não se desenvolveu emocionalmente. E o que ocorre? Você continua com essa crença infantil e se preocupa por demais com a opinião dos outros. Mas lembrando que isso é uma fase. A partir do momento em que você começa a parar de olhar para o outro, de se importar demais com a opinião e olhar mais para você, cuidar da sua vida, você vai começar a crescer. Só consegue crescer emocionalmente aquelas pessoas que têm a coragem de se enxergar. Enxergar suas qualidades e enxergar também os seus defeitos. Porque todos nós temos defeito. Eu tenho defeito, você tem. Não é só o outro que te aborrece, você também aborrece o outro. A vida é assim. E isso são fases. Quando você começa a usar a psicanálise de Jesus, que é se enxergar, você vai começar a crescer. Você só pode crescer, você só pode tratar algo, ou uma doença, qualquer coisa nesse sentido, a partir de um diagnóstico. Se você começa a olhar para você, você vai começar a se enxergar. E não importa a opinião dos outros, que os outros têm sobre você. Você se importa demais com a opinião do outro, por quê? Porque você quer ser aceito pelo outro. Isso é uma crença infantil. A psicanálise vem trabalhar isso com a gente. Que a gente tem crenças infantis que a gente tem que desapegar. E às vezes a gente não quer desapegar de crenças infantis. Então, por que a gente tem que desapegar dessas crenças infantis? Para a gente assumir o papel de adulto. Porque agora você não é mais criança. Então temos que agir como adulto. Amadurecer. Então, a partir do momento de um diagnóstico que eu começo a me enxergar, eu vou em busca de ajuda. Se você não conseguir só, você precisa buscar uma ajuda profissional. Você vai percebendo que isso são fases. Conforme você vai olhando para você, conforme você vai aceitando-se com defeitos e qualidades, você vai começar a aceitar o outro também, porque você vai perceber que o outro também tem defeito e qualidade. Então, mas você só pode aceitar o outro a partir do momento em que você se aceita. Olha só a questão. Você se importa demais com a opinião dos outros e quer ser aceito, quer que as pessoas lhe acolham, que as pessoas não lhe julguem, lhe tratem bem, mas ao mesmo tempo você também julga o outro. Mas a partir do momento em que eu me aceito, que eu paro de me julgar, começo a me amar, eu vou ter uma melhor relação com o meu semelhante, porque eu não vou ter mais uma necessidade de aprovação. Por quê? Porque, como eu falei, isso é uma fase. Conforme você vai se enxergando, largando as crenças infantis, você vai amadurecendo e daqui a pouco a opinião dos outros não importa mais. É uma fase apenas. E a partir do momento em que a opinião do outro não vai tendo mais poder sobre você, você não vai se importando mais com a opinião alheia, você vai tendo mais tempo para se olhar, para se enxergar e para começar a crescer emocionalmente enquanto ser humano. Então, Juliano, comece a olhar para você, comece a se valorizar, comece a se amar. Se você não conseguir ajuda sozinha, busque a ajuda de um profissional, psicólogo, um psicanalista. E faça um esforço para começar a se trabalhar, uma reflexão introspectiva, deixando de lado essa crença infantil. Por que é infantil? Porque a criança, para não ser repreendida pelo pai, pela mãe, ela às vezes tenta se enquadrar, né? Para quê? Porque ela quer ser aceita. Então você tem essa necessidade de aprovação pelo outro para ser aceito. Não precisa disso. Se você começa a se aceitar, tudo fica mais leve, mais lindo. Tá bom, meu amigo? Forte abraço e obrigado pela pergunta.